que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Senhor, nós estamos em dependência total de Ti, para nos comunicar não somente o que nós já sabemos, mas aquilo que, por talvez alguma razão, nós não paramos para pensar. E rogamos, ó Deus, que além de dar-nos informação da Tua palavra, da maneira que Tu pensas sobre a adoração, que Tu nos ajudes, Senhor, ter a motivação para Te adorar, de fato, em espírito e em verdade. Muito obrigado por todos que estão aqui na Tua presença neste sábado de manhã. Rogamos, Senhor, rogamos que Tu sejas glorificado em nossa reunião, em nossos pensamentos, nossos pedidos, tudo em nome de Jesus Te rogamos. Amém. Eu comecei a pensar sobre adoração quando eu era criança, porque a gente ia para uma igrejinha lá em cidades na Bolívia, chamado Aquile, depois Totora, Arani e Clissa. Mas não foi grande a experiência, foi apenas um tipo de maneira de usar o tempo, domingo, e talvez uma reunião numa aldeia durante a semana, que a gente ia de bicicleta para algum lugar ou outro, em volta de uma mesa e uma vela acesa, e meu pai explicando um texto da palavra. Mas Deus estava inserindo no coração um desejo de um dia entender mais, buscar mais de uma realidade invisível, deste Deus que já estava percebendo que era o Criador de tudo, porque não havia outra explicação para a existência de nada. E começar a distinguir entre aqueles crentes que estavam bem alegres de ser filhos e filhas de Deus e outros crentes que eram quase igual a qualquer outra pessoa. E todas aquelas perguntas que uma criança começa a criar na cabeça. E a gente começou a ficar também muito preocupado com essa ideia de oração. Oração respondida, oração não respondida. E essas perguntas se surgem também na cabeça de uma criança. E um dia, com um sentido de convicção de pecado, ainda pequeno, e querendo saber, mas como que eu posso me libertar desse sentimento tão ruim, que eu agora sei é o sentimento de culpa. E a minha mãe disse que a maneira, me explicou,
bem simples, que a maneira era de reconhecer Jesus como sacrifício que Deus tinha providenciado para que eu pudesse ser limpo de novo, purificado pela graça de Deus. Desse dia até hoje, nunca mais duvidei que a gente está, de fato, em contato com Deus. Meu batismo se realizou no Rio, perto de Clissa, na Bolívia, no último dia de 1942. Eu lembro essa multidão de pessoas que tinha congregado ali, não para louvar a Deus, mas para zombar e questionar tudo que estávamos fazendo lá. Mas foi uma experiência que a gente não pode esquecer, em que, publicamente declarando que Cristo é, de fato, meu Senhor e Salvador. Irmãos, adoração é nosso dia a dia com Deus. O texto que nós acabamos de ler deixa sumamente claro que todo o ritual do Antigo Testamento, que, como disse F.F. Bruce, é principalmente para nós decidir e entender que nós não podemos ficar próximos de um Deus santo como Ele. Que nós temos que ficar afastados. Que santidade é alguma coisa perigosa, é um fogo consumidor. É um perigo para nós. E esse sentimento de temor do Senhor é justamente esse elemento de que Deus é fogo. E que quando Isaías entra no templo, e o templo está cheio de fumaça, só que não é fumaça normal, é uma fumaça de um altar celestial. E o primeiro sentimento de Isaías: eu estou no lugar errado, mesmo sendo sacerdote, porque eu vivo com lábios impuros. Como Tiago, que nos adverte contra usar esses lábios, e a gente não escapa de usar os lábios erradamente. Por quê? Porque nossa mente é errada, tantas vezes. E ali, ele procurou essa purificação com esses brasas vivas do altar. E ele foi então enviado para missões, para falar para um povo rebelde, um povo que não queria ouvi-lo. O texto que nós lemos esta manhã tem algumas dicas sobre não somente a importância da adoração, mas a verdadeira natureza de adorar. Portanto, se os irmãos têm suas Bíblias abertas, espero que trouxeram, para poder examinar comigo e até marcar suas Bíblias em certos pontos chaves neste texto. Porque aqui temos o que Jesus tem a nos ensinar, como Ele, o representante, o apóstolo do Pai, para nós, o sacrifício, nosso sumo sacerdote, para Ele nos comunicar o que realmente é adorar. Em primeiro lugar, os irmãos notam, aqui tem uma pecadora que não tem nenhuma chance de entrar num templo, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de com quem ela fala, ela apenas está convicta que ela não tem boas razões para falar com uma pessoa. Ela não imaginava em conversar com ele. Não, ele que começa a conversar com ela.
e faz um pedido tão simples: um pouco de água. Mas ela, lembrando das convenções da época, que samaritano e judeu simplesmente não se dão, e ela então está com esta grande dúvida: como é que um judeu, mesmo desconhecido, fala com uma mulher e fala com uma samaritana? Isso já nos leva a esse sentimento de pasma que o Deus que criou este sol. Os irmãos perceberam que o sol está meio quente hoje? Os irmãos sabem que esse calor que está chegando do sol é uma milésima da fração do calor que está saindo desse bola de fogo, que está queimando, calculam, em torno de 200 mil bombas atômicas a cada segundo, e nesse último minuto foram nada menos de 12 milhões de bombas atômicas, suficiente para destruir todo o Brasil e talvez o mundo inteiro, em um minuto, e que essa energia foi colocada por nosso Deus, e que Ele mantém essa energia saindo não por segundos, mas nem minutos, nem horas, mas anos e séculos e milênios. E parece que vai continuar brilhando amanhã também. Aqui está o Criador falando com uma mulher samaritana. Em outras palavras, há uma incongruência, há um choque aqui que não se percebe. Exatamente como os irmãos que entraram nesse lugar, nesta manhã, e não perceberam que no meio invisível de nós está Deus, estão seus anjos, em festiva reunião. Quer dizer, adoração começa quando nós só começamos a perceber a importância e grandeza de nosso Deus. Começamos. Porque essa mulher ainda não tem nenhuma ideia com quem ela está falando. É como aquelas criancinhas que vêm para frente, pastor vai orar com eles, eles vão lá para as escolas, parece uma escola qualquer, só que estão tratando de outros assuntos. Eles não têm a ideia de quem é, com quem estão se tratando. O convite para adorar, quando param para pensar, é para aprofundar, expandir, intensificar nosso conceito de quem é Deus, em sua santidade, no seu amor, nas suas infinitas possibilidades, e o fato que Ele enviou seu Filho, capítulo 3, versículo 16, capítulo logo anterior, por amor ao mundo, para que todo aquele que nele crê e se compromete com Ele tenha vida eterna. Daí a conversa. Resposta a essa pergunta, olhem para a sua Bíblia outra vez. Quando ela faz essa pergunta, se você conhecesse, versículo 10, o dom de Deus, isso não é para carisma. Aqui é o dom de Deus no sentido de sua generosidade para todo este mundo. E o fato que esse sol que mantém vida no mundo, continua brilhando dia após dia. O fato que Ele manda chuva através da energia desse sol. O fato que Ele separou terra e mar de tal proporção que
vem um dia cair chuva novamente sobre Brasília e sobre essa terra para que nós possamos manter a vida. Se você conhecesse o dom de Deus, mulher, você teria pedido a Ele água viva. Essa mulher agora está sem pista. Esse homem está falando enigmas, ele está falando coisas mais de quebra-cabeça do que informação ou conversa normal de gente. Se você conhecesse o dom de Deus. Agora, que dom é esse? Jesus não explica, mas todos nós sabemos que este dom está relacionado com sua própria pessoa, que Ele deu seu Filho unigênito, único, e que junto com o Filho, Ele dá água viva, que é o seu Espírito. Nós vamos ver isso mais claramente um pouquinho mais para frente. Quer dizer, o dom é de que através de Cristo, alguém que não inspira nenhum temor, nenhum fogo consumidor, não é como uma mosca chegando pertinho daquele sol e fica apenas evaporado, mas uma pessoa gentil que fala bem baixinho conosco e faz um pedido tão simples: me dá um pouquinho de água. Conhecer é fundamental na adoração. Se os irmãos quiserem fazer um resumo em uma palavra de tudo que nós ouvimos esta manhã, até agora, é conhecimento. Tanta coisa que eu ouvi falar do pastor Cleiton que eu não conhecia. E provavelmente os irmãos também não conheciam. Essas línguas que estão faltando. Gente, tantos povos, tribos, línguas, nações que não tem nenhuma palavra traduzida. Ninguém chegou para eles. E nós achamos que somos bons crentes. E nunca paramos de fazer o que a Bíblia manda, e de fazer discípulos para todas as nações. O problema é conhecimento. Então a igreja está aqui para dar conhecimento. Jonathan Edwards ajudou a gente quando ele disse uma coisa: sabe que não tem nenhum valor na ignorância, nenhum. Você não pode aproveitar ignorância, nem 1%. Tudo depende de conhecimento. É por isso que Ele deu uma cabeça, irmão, e não só pescoço e corpo. Para poder pensar, para poder decidir, na base daquilo que você conhece, e ser responsável no dia de juízo. Porque se Deus vai me julgar e eu não conheço, como que Ele vai me julgar? Se eu não tenho essa capacidade de raciocinar e decidir. Versículo 11. O Senhor não tem com que tirar água, poço fundo. João tem uma característica que passou anos para eu não perceber e agora percebo. Ele gosta muito de mostrar como Jesus usava a mesma palavra, a mesma frase com dois sentidos. Essa palavra água viva é justamente a água de poço, de fonte, que se renova constantemente. Mas Jesus explica que não é essa água do poço, que é água viva, física, mas uma água viva espiritual. Que ela naturalmente não entende de nada dessa água espiritual. Mas quem beber desta água terá sede outra vez. É característica desta vida nossa, que
tudo se gasta e desgasta. Eu fico admirado que os pneus de nosso carro tiveram que ser trocados. Eu não vi nenhuma borracha em milhares e milhares de carros que andam nessas ruas. Mas onde está essa borracha que saiu desses pneus? Porque já estão bem fininhos, né? Não sei. Toda essa vida gastar. Eu estou mais velho e já gastei um pouco mais da minha vida desde ontem para hoje. E infelizmente os irmãos também. Esta água, esta vida é passageira. Um dia você vai ficar tão velho como eu. Um dia você vai se deitar pela última vez e fechar os olhos e seus pulmões vão, como já vi uma pessoa, eu lembro tão bem, membro da nossa igreja, eu estive ao lado dele dando uma visita dele, parou de respirar. Morreu. Foi o fim da vida dele. Queridos irmãos, esta vida é passageira. Esta água que você bebe, vai ter que beber mais água. Mas eu vou dar uma água que não precisa ser retomada. Uma vez que você recebe essa água, ela se torna em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vai jorrar eternamente. Os irmãos sabem que essa fonte de água é o Espírito Santo de Deus. Nascer da água e do Espírito é nascer de modo que você se torne uma fonte, ou receba uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa frase me faz pensar muito, meus irmãos. Você tem uma fonte que está jorrando? Ou parou de jorrar? É uma fonte que é seca, como aqueles riachos bolivianos, que só flui quando chove. Não tem nenhuma água. Eu estava fascinado quando era criança, subir aqueles montes bolivianos, e de vez em quando a gente encontrava uma fonte de água, com uma aguinha cristalina saindo naquela terra tão seca e queimada como Brasília hoje. Essa fonte de água é a fonte que o Espírito de Deus coloca na gente. E quando Jesus, em capítulo 7, eu queria que os irmãos dessem uma rápida olhada em capítulo 7, versículo 37 a 39. No último dia, esse é o dia da festa dos tabernáculos, Jesus levantou-se e disse em alta voz: alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu gosto de fazer a pergunta para meus alunos, é uma pergunta de hermenêutica. De quem fluem esses rios de água viva? Quantos anos eu li esse texto, achando claro. São rios que fluem daquela pessoa que tem sede de Jesus, vai para ele, bebe dele, crê nele, e recebe essa fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Mas notem bem que essa palavra é rios de água viva. Não é um rio. E que essa fonte é Jesus. Jesus é a fonte que traz rios de água viva. O rio Amazonas tem suprimento para todos os habitantes de Brasília, se eles quisessem buscar esta água e procurar e adorar. Então, esta água. E uma vez que essa água começa a fluir na sua vida, ela passa por esta fonte, porque naturalmente a água que sai daquela montanha boliviana é a água que desce do céu, através de chuva, porque se não chover, alguns anos para de fluir essa fonte. Chora por quê? Porque você tem constante sede de Jesus. Se os irmãos pararem para ler o texto sobre o Pai Nosso, os irmãos lembram que um pedido é que Deus nos dê o pão cotidiano. Ninguém aqui talvez saiba que essa palavra cotidiano é uma palavra desconhecida em grego. E talvez é a palavra que significa amanhã. O pão de amanhã dá-nos hoje. Estranho pedido, não acham? Mas é bem fácil entender se a gente percebe que Jesus falou do pão que desce do céu e que compara-se ao maná de Moisés. Esse pão que no sábado não aparecia, milagrosamente parou de aparecer no sábado, e a pessoa tinha que receber o pão do dia seguinte, na sexta-feira. Então, dá-nos hoje esse pão, e não é nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, que para aqueles que têm sede, vão para Ele e busquem essa água, aqueles que busquem esse pão diariamente, em adoração verdadeira, meditação na palavra, oração genuína, você vai ser uma fonte, mesmo que não só enche um copo de água para alguma pessoa, e não seja um rio amazônico. Voltando para o texto, capítulo 4, novamente. A mulher disse, versículo 15, Senhor, eu quero essa água, mesmo não entendendo o que é, eu quero essa água. E o interessante é que esse pedido, e nós estamos constantemente fazendo pedidos que nós não entendemos o que estamos pedindo. Jesus deu para ela. Estou convencido que ela se converteu, sem entender quase nada. E, portanto, agora ela vai ter que aprender justamente o que ela recebeu. E que Jesus Cristo está se oferecendo para ela como uma resposta à mais profunda necessidade de sua alma. Como que ela vai explicar? E Jesus explica para ela, chama o seu marido. Mulher não pode decidir nada sem o marido. Ela diz, não tenho marido. Em outras palavras, eu sou independente, eu posso decidir para mim mesmo. Jesus disse, você falou muito certo. Você pode ser independente, você pode decidir para si mesmo. Mas falando de marido, você já teve 5. Que estranha palavra é essa? Já que era totalmente desconhecida, Jesus nunca tinha passado por Sicar, nunca tinha feito indagação nenhuma sobre a vida dela. E aquele homem com que você agora vive, amaziada,
não é teu marido. Em outras palavras, você está precisando de arrependimento. Que choque! Adoração requer de todos nós que a primeira palavra do Evangelho é: arrependei-vos. E depois crê no Evangelho. Tem um livro ali na mesa, e eu vi que ainda está lá, porque ninguém sente necessidade de se arrependimento, né? Aqui todos são crentes. É errado. Se você ler esse livro, eu garanto que você vai precisar repensar toda a sua maneira de pensar sobre arrependimento. A vida cristã é uma vida de coração quebrantado. É a vida de um coração de um Davi, que não somente cometeu adultério, não somente matou uma pessoa, mas uma pessoa que diariamente precisa se arrepender. Por favor, leia aquele livro. E se você não tem dinheiro para comprar, leve o livro. Não tem problema nenhum. A gente não vai nem passar fome se você levar esse livro. O homem que escreveu esse livro é a autoridade mundial sobre avivamentos. Ele soube uma coisa, com tantos contatos com avivamentos através de livros e artigos, ele juntou 9.000 artigos e livros sobre avivamentos. Que a realidade de avivamento sempre arrependimento. Não pode ser outra coisa. O que impede que a água venha jorrar e fluir, em vez de gotejar ou secar? É pecado na vida do crente. Traga seu pecado para mim. Traga seu marido. Confesse seu pecado. E ela não se defendeu quando Jesus disse: aquele com quem você está vivendo não é seu marido. Ela agora vai entrar no assunto do dia de hoje. Portanto, nós queremos pensar muito sério sobre aquilo que Jesus fala agora para essa mulher que agora vai levantar a pergunta sobre local, tempo de adorar, ponte entre Deus e a gente, intermediário. Vamos ver o que é que ele diz. Ela diz: Senhor, veja que o Senhor é profeta. Me ajuda a entender uma coisa. Já que o Senhor é profeta, e lembre que em judaísmo, como na Samaria, não havia profetas durante 400 anos. Não havia profetas. Agora, o profeta está na minha frente. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus diz: a hora está chegando. Os irmãos entendem muito bem que essa hora no livro de João trata da crucificação de Jesus e sua ressurreição. Esse fim de semana, naquela Páscoa que João gasta tanto tempo para contar, nesses capítulos 18, 19 e 20. A hora vem, quando nem em Jerusalém, nem em Samaria, Monte Gerizim, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade. O significado é fácil de captar agora que estamos olhando para trás, com certeza não foi muito fácil para ela. Jerusalém acabou, o local.
Aquele templo está fadado a ser destruído. Se os irmãos forem para Jerusalém hoje, vão encontrar um lugar onde judeus, agora até mulheres, podem chegar naquele muro ocidental do templo e bater a cabeça contra a parede com seus pedidos de oração, colocando até pedacinhos de papel lá dentro. Mas os irmãos sabem que se eles não orarem em nome de Jesus, infelizmente, as respostas não vêm. O templo não é mais em Jerusalém. O templo agora vai ser universalizado, de modo que onde há 2 ou 3 ou 1.000 ou 5.000 reunidos em meu nome, ali estarei eu. E o que importa no templo é que Deus esteja lá. Esse local aqui, ainda que nós reunimos dentro de um chamado templo, que não é nada de templo, segundo o Novo Testamento, o templo é pedras vivas construídas, juntadas para formar uma casa em que habita Deus. De maneira que todos os membros deste corpo local, se alguém põe um alfinete no seu músculo, seu braço, a gente percebe que tem Deus lá. Porque Deus, pelo seu Espírito, habitando em todos nós, é o meio pelo qual o mundo vai saber que não é mais em Jerusalém, nem em Gerezim, mas aqui e ali, 10º andar em Singapura, uma igreja com 2.400 pessoas reunidas todo domingo. Eu estive lá vendo 800 chineses, porque só chineses que vão para aquela igreja, quer dizer, chineses de Singapura, enchendo 4 vezes aquele templo, para ouvir a palavra, para louvar ao Senhor, justamente como fazemos aqui. Queridos irmãos, não é mais em Jerusalém, mas em Jerusalém celestial. E lembra que já falamos, quinta-feira, nossa adoração é celestial, nós estamos escondidos, todas as bênçãos estão nos lugares celestiais. E quando nós reunimos em Cristo, pelo Espírito, nós somos arrebatados espiritualmente para encontrar com Jesus, escondidos com Ele, como diz Colossenses 3, versículo 3. Não é mais Jerusalém, glória a Deus. Tem muita gente aqui que nunca vai conhecer Jerusalém físico, mas Jerusalém celestial, cada vez que nos reunimos. Glória a Deus. Agora, temos um problema. Vejam bem no texto. Ele diz, da próxima hora, que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Isto é, não conhecem ao Deus verdadeiro. É com os muçulmanos, que também adoram Alá, mas não conhecem o Deus. Nós adoramos, nós que temos a palavra de Deus, adoramos o que nós conhecemos. Muito bem, pois a salvação vem dos judeus, e agora vem da própria igreja de Cristo, que manda missionários e leva essa palavra que nós ouvimos esta manhã. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou na pessoa de Cristo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai pelo Espírito e em verdade. Em outras palavras, nossa adoração é pelo Espírito. Eu fui pesquisar essa tradução
em espírito. O problema é que a palavra em não está aí, e a gente tem que entender que exatamente o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, nós somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus pelo Espírito. Em outras palavras, a qualidade de nossa adoração, amados irmãos, depende da qualidade de seu relacionamento com o Espírito de Jesus. E se ele está vivendo, atuando, controlando e produzindo seu fruto constantemente na sua vida, sua alegria, sua paz, sua bondade, sua amabilidade, sua paciência, todas aquelas qualidades, então sua adoração tem uma qualidade verdadeira. E se você está vivendo assim suprimindo o Espírito, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 fala, 19, não apagueis o Espírito. Efésios capítulo 4, 30, não, mas não entristeçais o Espírito que está em vós. O capítulo 4 de Tiago, de nós não reconhecer o Espírito tão zeloso em nós, para produzir essa santidade, essas qualidades da própria vida de Jesus. Portanto, quando Jesus fala para esta mulher que a verdadeira adoração é a adoração pelo Espírito, e de acordo com a Bíblia, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Nós criamos um sorriso na face de nosso Deus. Está feliz com nossa adoração. Há muito mais nesse texto, com certeza. Mas isso é suficiente para hoje. Os irmãos meditarem. Aquela mulher, mesmo que Jesus não tivesse morrido ainda, mesmo que ela não conhecia quase nada da sua vida, sua ressurreição, talvez ele explicou melhor para ela, que João não cita para nós. O fato é que essa mulher certamente se incluiu na igreja dos samaritanos de Atos capítulo 8, quando nosso amigo Felipe chega lá e vai pregar o evangelho, e é um grande avivamento lá em Samaria. Amados irmãos, eu quero ver esta mulher um dia entender bem mais sobre os detalhes que aconteceu com o resto da sua vida, como que foi. Como também tantos outros personagens bíblicos que a gente quer encontrar. Mas para agora, a coisa é esta. Adoração e glorificação a Deus é universal no sentido que ocorre em qualquer lugar do mundo. Pode ser num satélite, se você subir lá para um satélite lá em cima, a 25 mil quilômetros acima da terra, pode adorar Deus lá também. Não tem que ir para Jerusalém. E que a hora chegou em que o Espírito Santo foi derramado em poder e glória sobre todos aqueles que creem no Senhor. Venham para mim todos que estão com sede e pelo menos uma fonte a jorrar para a vida eterna surgirá na sua vida. Senhor, muito obrigado que nós tivemos o privilégio de ter capítulo 4 de João, capítulo 7 de João em nossas Bíblias. Muito obrigado que a Bíblia chegou em nossa língua para nós podermos entendê-la. Rogamos, Senhor, que nós possamos agora praticar essa verdadeira adoração.
E diariamente buscar esse pão do céu. Diariamente buscar esse contato com o Espírito, este questionamento baseado no nosso arrependimento seria genuíno, que realmente eu quero viver o fruto do Espírito. Oh Deus, faça com que tua vida se repita em nós, por meio desse maravilhoso Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus te rogamos. Amém, Senhor.